Fala, matador de filisteu. Um ótimo domingo. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Mas eu não posso deixar de, antes de entregar esse conteúdo, pedir para você deixar o seu comentário, o seu like e também o compartilhamento. Compartilhe esse vídeo com 10 amigos e não esquece de comentar. Deus abençoe a sua vida. Então, nós sabemos que a história é algo que traz à tona alguns acontecimentos do passado e toda a história tem registros, embora não tenham 100% de veracidade, mas, como diz o ditado, todo boato tem o seu fundo de verdade. Ao estudarmos as Escrituras, de acordo com a história, veremos que a história foi distorcida muitas vezes. E muitas coisas registradas em livros estão fora de contexto e não correspondem 100% da realidade dos fatos. Afinal, nós sabemos que mãos humanas tocaram nas Escrituras. E o que também, de fato, temos conhecimento acadêmico e científico. Não existem mais originais. E o que seriam esses originais? Quem foram os autores desses originais? Não podemos atestar que nada escrito é de autenticidade de fato, de acordo com a tradição que foi colocada em livros. Seria uma grande loucura ao acompanharmos a própria história do desenvolvimento da escrita, associarmos a qualquer um dos personagens bíblicos a autenticidade de terem escrito alguns determinados livros. Entretanto, porém, eles relatam na história a existência de um Deus. Vamos entrar no judaísmo, o monoteísmo, um único Deus. Aleluia. Então, partindo desse princípio, nós vemos na Bíblia Sagrada que o próprio Deus teve a iniciativa, a ação de comunicação com os seus escolhidos. Não vou começar pelo patriarca Abraão, mas antes dele, em que iniciou-se Deus, depois de um juízo na terra, iniciou Deus a povoação da terra novamente através dessa família. Qual família foi? A família de Noé, segundo o texto bíblico. Então nós entendemos que Deus falou com Noé e fez Noé tudo quanto Deus lhe ordenara. Então Deus se comunica ou não? Se for lá no livro de Gênesis, Deus se comunicando com Adão e Eva, o primeiro casal segundo as Escrituras, Deus falou ou não? Então nós entendemos que Deus é um ser sobrenatural e que ele se comunica com as pessoas. A pergunta é, em algum momento da vida de Moisés ele teve um encontro com a sarça e com Deus? Aleluia. Deus se comunicou ou não? Deus ordenou Moisés ou não? Aí a pergunta é, ele é o mesmo? Ele existe? Se você não crê que ele existe, impossível é que ele se manifeste a você. Esse é um ponto da fé. Porque se eu te falar da minha experiência com o eterno, com o Deus sobrenatural, aleluia, muitos vão até duvidar. Mas quem teve a experiência nunca mais será a mesma pessoa. Embora imagine, você encontra uma biografia acerca de alguém, mas muitas coisas dentro dessa biografia, quando ela se revela, você vê que grande parte do que estava escrito ali é verdadeiro. O seu conceito vai mudar. A sua fé vai mudar. A sua história vai mudar. No livro de Jó tem algo interessante. Olha, fala de Jó. Antes eu só te conhecia de ouvir falar,
Então a Escritura é como se ela fosse uma notícia registrada, e aquele que toma conhecimento dessa notícia vai investigar e buscar aquele de quem está se noticiando. Aí aquele a quem está noticiando através de registros se manifesta a você. Aí a coisa é muito diferente. Aí a coisa muda de figura. Então tudo isso, esse vídeo, a intenção desse vídeo, desse conteúdo, é ativar você para buscar o eterno. Aleluia. Aquele que não muda, aquele que fala, aquele que se comunica, aquele que age, aquele que opera, aleluia, aquele que liberta, aleluia, e aquele que tem uma promessa de vida eterna e uma vida abundante em Cristo Jesus. Embora muitos digam que Jesus não existiu, que é uma criação do catolicismo romano, um professor de história ateu no YouTube, no Yo, declarou que o Cristo histórico existiu. Então, peraí. Nada contra. Cada professor, doutorado, PhD em história, cada um quer contar a sua versão daquilo que achou escrito. Você é um mero pesquisador. Você vai atrás de fatos registrados. Mas agora, quem garante para você que todos esses registros são de fato toda a verdade? Então eu vejo muito sobre acerca de pessoas que estão aí, uns até estão já traduzindo escritura, mas espera aí, se não existe original, você está traduzindo o quê? Não, querida. Então, eu estou falando de um amigo, um querido que está aqui, que saiu do meio batista, fez seminário, fez isso, fez aquilo, tá quase um PhD. Mas o tema central dele é a história, as escrituras. E ele fala de história. Então, falando-se de história, que história é essa de 100% de veracidade em qualquer registro de livro ou de documento? Um possível documento. Me mostra algo assim que seja digno de toda aceitação e que seja 100%. Não tem. Então, como você vai falar acerca de Deus que é sobrenatural, se você acredita? Se você é ateu, glória a Deus, aleluia. Continua na sua fé, que eu continuo na minha. Agora, eu quero relatar nesse vídeo que eu tive uma experiência com o eterno. Aleluia. Porque Deus tem, quem tem o maior interesse em se revelar para você é o eterno. Agora, você vai se esvaziar do seu ego, do seu acho que sei todo, eu sou um profundo conhecedor. Agora, o sistema religioso, é claro que vai te expulsar quando você tem o conhecimento. Não vai caber mais, você não vai caber mais dentro de um sistema quando você tiver uma experiência com Deus. Aleluia. Mas você vai amar pessoas, amém ou não amém? A sua concepção de ser humano precisa mudar. Ser humano sempre falha. Ser humano sempre frustra. Ser humano precisa de aperfeiçoamento e esse aperfeiçoamento vem de Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Então é o amor perfeito de Deus, o ágape, do verbo agapau, que é o amor que age. Esse amor nos aperfeiçoou. Aleluia. O amor que age é uma definição tremenda do verbo ágape, do verbo agapau, do ágape, do amor incondicional, do amor que simplesmente, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa imperfeição depois da queda, da natureza adâmica tendenciosa à queda, pela sua própria escolha, Adão escolheu. Mas teve também com ele a consequência. Então Deus nunca vai impedir nenhuma escolha sua, mas você vai ter que simplesmente aceitar as consequências.
existem consequências que não saem da nossa vida. Então, derrubador gigante, eu só quero te fazer uma pergunta. Você buscou a Deus até Ele literalmente falar com você? Responde nos comentários. Então entenda. Em nome de Jesus. Se você quer resposta, direcionamento e uma paz que excede todo entendimento, você precisa buscar a Deus em oração. É a oração que te conecta, porque ali você pode ser sincero. Não tem ninguém te vendo, é só você e Deus. Deus conhece você. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, como vamos tirar o povo judeu da história? Como vamos tirar a crença deles na história? E como vamos perceber que esse mesmo povo, muitas das vezes, se prostituiu com outros deuses, com costumes pagãos? Assim, uma palavra muito... com costumes de outros povos, melhor dizendo. E Deus, irado, falou: se arrependam dos seus pecados, voltem para mim, porque senão vou castigar vocês duramente, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A Bíblia mostra um relacionamento de Deus com o seu povo como o marido, Baal, que é a palavra que está lá, e o povo dele, sua esposa. O livro de Oséias dá para extrair uma analogia muito tremenda acerca disso aí. Deus fala com o profeta se casar com uma mulher que se prostituía, para o profeta entender como Deus estava se sentindo com a prostituição do seu povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, uns falam que isso, profeta não existiu, é um romance, não propriamente dizendo um romance. Comparam o livro do profeta Oséias como uma poesia. Nem sei o que é isso. Acabei de falar uma lenhada. É uma coisa. É uma... A palavra me fugiu à mente. Então, viu a humanidade como é que falha? Então, mas alega categoricamente, como diz um amigo meu falando, que o livro do profeta Oséias é uma... Vamos botar assim uma parábola, uma mera ilustração de Deus que estava sendo corneado. E então... Aí você pensa bem, quantas coisas foram geradas na traição de Gomer com Oséias? Agora, quantas coisas foram geradas no povo de Israel com a traição do povo traindo o seu único Deus, o seu Senhor, o seu Baal? Que a palavra Baal significa Senhor, pegou ou não? E você vai encontrar ela várias vezes no Antigo Testamento, essa palavra. Então, quando você fizer exegese bíblica, você vai entender algumas coisas, mas isso aí não muda nada. Adonai. Você vai ver que Adonai deixou essa história para nos ilustrar o que ele gosta e o que ele não gosta. É necessário que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Aleluia! O conhecimento de Deus não é meramente uma edição de um livro editado que nós chamamos hoje de Sagradas Escrituras. São relatos. São relatos que precisam ser associados àquele tempo, àquela cultura, para entendermos o que literalmente aconteceu. Porém, entretanto, todavia, quando alguém fala, eu vi uma pessoa falando sobre Martinho Lutero, não tem nada contra a história, nem o contexto do que pretendeu Lutero na sua oratória. São só especuladores. Mas Lutero disse que o Espírito Santo explicaria as pessoas. Agora, peraí. Se você que está aí do outro lado não acredita nisso, o outro Consolador que o mundo não conhece, que está lá nos Evangelhos,
Ele vos ensinará todas as coisas, ele vos guiará toda a verdade. É isso que o texto está dizendo lá, no grego. E outra coisa, 1 João 2,27, a unção que vós recebeste, ela permanece, tudo o que ela ensina é verdadeiro e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Agora pega isso aí. Quem é o mestre? O outro Consolador. Quem conhece toda a história? Com ponto, vírgula e tudo que nela há. É o outro Consolador. Agora eu te pergunto, me mostra um ser que testemunhou, tem alguma coisa de 100% de veracidade, de verdade, em tudo que se passou há 2024 anos atrás. Qual é o achado arqueológico que comprova isso? Mas agora a arqueologia bíblica já achou artefatos que retratam texto daquela época, que puderam atestar até a existência do rei Davi, que até então, para muitos, era só uma ficção. É claro que não se pode, esse salmo aqui é disso ou daquilo. A tradição fez muita coisa e nomeou. Isso não muda o poder do Espírito da verdade. Aleluia. Quem tem, tem. Quem não tem, fica aí, ó, difundindo assunto e mais assunto na internet, confundindo a cabeça dos incautos. Fé e religião, todo dia nasce uma, em qualquer lugar do mundo. Uma não, várias, milhares. Seitas e heresias é o que mais tem por aí. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você que se denomina professa qualquer tipo de fé ou até ateísmo, você teve uma experiência com o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aleluia, o Pai, o Abba Pai que Jesus Cristo menciona nas Escrituras? Porque Pedro teve. Pedro teve quando era discípulo de Cristo. Não é isso que o texto narra lá? Ninguém senão meu Pai que está no céu, Simão Barjonas, te revelou que o Cristo é o Filho de Deus vivo. Aleluia. Sob essa pedra, sobre essa revelação, sobre esse fundamento, sobre essa rocha, sobre essa pedra angular, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pegou isso aí? Isso é coisa do alto, do céu, que vem para a sua vida. Aliás, novos céus e nova terra. Um outro lugar. Yeshua disse, o meu reino não é deste mundo. Se você está 100% agarrado nele, filho, você não vai entender nada que Yeshua falou. Então eu quero encerrar aqui essa palavra. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não deixe de se inscrever aqui. Não deixe de deixar o seu like, sua curtida, o seu comentário. E que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de seguir aqui esse perfil. Todos os dias terão conteúdos teológicos aqui, Bíblia Sagrada, para você pensar, para você parar para pensar. Tem várias traduções. Se não existe original, me fala uma tradução fiel. Existem os códex, existem... Gente, como disse um sábio, 3 idiomas. Aramaico tem muito mínimo. Hebraico e grego koiné. Foi traduzido para o grego koiné. Olha só, Septuaginta, a Bíblia dos 70. Então, tradutor, segundo o professor meu de teologia, são os traidores. Por quê? Na transliteração de um texto, existem palavras que nem traduções existiam para outro idioma. Aí fala, tiveram que transliterar ou muitas das vezes encaixaram uma palavra ali para dar um sentido de um contexto. Agora, se essa palavra mudou o contexto do pensamento do autor, do escritor, aí foi 100% de verdade traduzido? Não. Agora, quem pode atestar a verdade? É o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o sistema não conhece.
Agora, se você falar que você conhece, aí, beleza. Olha, derrubador de gigante, matador de filisteu. Eu espero que você tenha gostado. Eu não vou me aprofundar mais, mas que Deus possa aí abençoar você. Em nome de Jesus, Shalom, um ótimo domingo. E até o próximo vídeo. Não esquece, não deixe de comentar e não esquece, deixe seu like.